Olá, galera! What's up, homie? Alguma vez você já se deparou com jogos que são simplesmente impossíveis de jogar? Tentativa após tentativa, vida após vida e nada funciona. O bom é que agora você pode simplesmente acessar a internet, seguir as instruções de alguém sobre como passar de níveis e lidar facilmente com qualquer obstáculo. Ou talvez até pontuar o jogo todo e pular direto pro final. Mas antigamente nem sequer podíamos sonhar com uma coisa dessas. Para descobrir como esse ou aquele jogo de videogame terminava, tinha que tentar até o fim. Infelizmente, isso nem sempre funcionava. E alguns finais permanecem até hoje uma incógnita para muitas pessoas. Mas hoje vamos desvendar esse mistério. Vamos descobrir como aqueles jogos que todos já conhecem terminaram. Vamos? Segundo o criador, a criação do Flappy Bird levou apenas alguns dias, e a propósito, o jogo originalmente se chamava Flap Flap, mas o problema é que já havia um jogo com esse nome na App Store. Devido a esse fato, inventaram um novo nome, Flappy Bird. Assim, em 24 de maio de 2013, o jogo estreou na App Store. Até outubro, quase ninguém sabia disso, e então, como num passe de mágica, o jogo viralizou, e parecia que se falava só sobre isso nas redes sociais. Os jogadores faziam memes e compartilhavam sua indignação, pois descobriram que passar no Flappy Bird era praticamente impossível. Um dos jogadores chegou a afirmar que levou meia hora para marcar apenas 5 pontos. A opinião geral pode ser expressa em uma única frase: odeio esse jogo, mas não consigo parar. Sob tais condições, parecia que era fisicamente impossível chegar ao fim do Flappy Bird, até porque ninguém teria sangue frio bastante para isso. No entanto, as pessoas se esforçaram bastante e parece que alguém até conseguiu terminar. Bom, o jogo continua exatamente como deveria ser, um jogo que causa irritação a todos que o jogam. Com 999 pontos, o pássaro encontra Mario e fim. Imagine só a frustração do jogador. Pac-Man. Quando se trata de videogames clássicos, o Pac-Man é lembrado imediatamente. Ele é um fliperama visualmente simples criado pela empresa japonesa Namco e lançado em 1980. A tarefa do jogador é controlar o Pac-Man e comer todos os pontos do labirinto, evitando os fantasmas que o perseguem. Cada um dos fantasmas tem seu próprio padrão de comportamento, movendo-se mais devagar do que o Pac-Man por um tempo, mas depois do 21º nível ele acelera e o jogo fica ainda mais difícil. Mas será que é possível ganhar? Bom, os jogadores realmente persistentes descobriram que tudo é bastante confuso. Segundo os desenvolvedores, o Pac-Man não deveria ter tido um fim, já que a crescente complexidade do jogo não permitiria ir longe, mas eles claramente subestimaram a popularidade desse fliperama. Assim, alguns jogadores conseguiram passar 255 níveis do jogo, que levaram várias horas, e no nível 256 detectaram um erro de software, cuja existência nem mesmo sabiam os desenvolvedores. Um dos fãs fanáticos do Pac-Man era Billy Mitchell. Em 3 de julho de 1999, Mitchell marcou o primeiro resultado perfeito, em 3.333.360 pontos no Pac-Man original, e assim entrou para a história. Mas o que acontece além do nível 255? No nível 256, a metade esquerda do labirinto é exibida corretamente e a direita é um conjunto aleatório de números coloridos, letras e outros símbolos, ou seja, um caos completo. No entanto, existe uma maneira de passar esse nível. Após o nível 256, o jogo recomeça no nível 1, mas os inimigos mantêm sua velocidade mais alta, e se você passar disso, então nada acontece. Você será simplesmente jogado no menu e o jogo é oferecido para começar de novo. Esse parece ser o final mais decepcionante que você pode imaginar. Battletoads. O Battletoads costuma ser chamado de um dos jogos de videogame mais complexos da era dos 8 bits. Ele praticamente deixava os nervos à flor da pele e alguns jogadores provavelmente até mesmo já quebraram um gamepad por causa disso. Este jogo foi uma vez criado como um rival da série de jogos sobre as Tartarugas Ninja, mas logo rapidamente se tornou um trabalho absolutamente independente.
Nos anos 90, a passagem de níveis completa do Battletoads era considerada algo incrível e heróico. Até mesmo críticos de jogos sérios avaliaram os Battletoads por sua complexidade e alguns jogadores até o descreveram como ultrajante. A desigualdade de complexidade também causou uma reação negativa. Por exemplo, era muito mais fácil destruir muitos chefões em algumas etapas do que simplesmente chegar a eles. No entanto, o jogo se tornou um sucesso absoluto. Então, o que aguardava os jogadores mais insistentes e sortudos no final dessas aventuras épicas de sapos? Um confronto final. Os sapos de batalha no topo da Torre Negra enfrentavam a Rainha das Trevas. Após a derrota, ela, como uma boa vilã, declarava que este não era o fim. Girava em um redemoinho e voava para o espaço. Com o resgate de Pimple e Princesa Angélica, os 4 retornavam ao Abutre e o jogo terminava com créditos. Contra. Assim como muitos jogos de fliperama, o enredo de Contra era bastante comum, ou seja, derrotar os vilões. Desta vez, a organização Falcão Vermelho foi quem resolveu destruir toda a humanidade. Os alienígenas controlavam os vilões e 2 lutadores, Bill Mad Dog Riser e Lance Scorpion Bean, tinham que lidar com tudo isso. Eles pousam na ilha para destruir a base e salvar o mundo. À medida que vão indo cada vez mais fundo, os heróis percebem que precisam não só exterminar os terroristas, mas também destruir o coração alienígena na toca dos alienígenas, onde fica o chefão principal. E esta não é uma tarefa fácil. A cena final do jogo é um helicóptero saindo da ilha que explode com muita cor. Colorido para um jogo de 8 bits, claro. Depois disso, aparecem os créditos de felicitações, informando que os vilões foram destruídos, a Terra está salva e o jogador pode se considerar um herói. Donkey Kong. E aqui está mais um jogo de fliperama lançado pela Nintendo em 1981. Este é um dos primeiros exemplos do gênero de jogos de plataforma, onde a jogabilidade é focada em guiar o personagem principal em várias plataformas e saltar sobre obstáculos. No jogo, Mario, que originalmente era chamado de Mr. Video e depois de Jumpman, deve salvar a dama em apuros. Ela se chama Pauline, embora inicialmente era conhecida como Lady Sem Rosto. Então, um macaco gigante chamado Donkey Kong atua como o vilão aqui. Posteriormente, o herói e o macaco se tornam um dos personagens mais populares e reconhecíveis da Nintendo. Donkey Kong é considerado um dos projetos mais importantes na era dourada dos videogames de fliperama, assim como um dos jogos de fliperama mais populares de todos os tempos. E parece que os desenvolvedores sabiam o quão legal isso seria, até porque criaram 3 finais diferentes ao mesmo tempo para Donkey Kong. Na primeira final, Mario derruba o macaco e se encontra com a dama lá em cima. Na segunda, Mario deixa o macaco cair em cima dele e morre, deixando a dama sozinha. E no terceiro final, e talvez o mais estranho, Mario deixa a dama e se encontra com o macaco. E isso é sério, até mesmo um coração aparece em cima deles, e parece que os dois ficam um pouco confusos, assim como a gente. Tetris. Depois dos jogos cujos criadores nem sequer criaram um final decente para eles, de alguma forma você nem mais espera que tudo seja diferente com o jogo Tetris. E este é um jogo em que você precisa apenas encaixar as peças. No entanto, existem 2 maneiras para terminar, dependendo do tipo de jogo. Em uma das finais, o jogador vencedor se encontra com personagens clássicos de videogames e uma basílica de pixels, cujas cúpulas, como pequenos foguetes, voam para algum lugar fora da tela, como se antes a cena toda não fosse estranha o suficiente. Na segunda versão da final, a basílica inteira voa para longe e tudo isso com uma música animada. Depois disso, o jogador é convidado a digitar seu nome na tabela de recordes. Earthworm Jim. Essa minhoca superpoderosa é um mutante vestido com um traje espacial único. Parece uma loucura completa, mas essa história se tornou um clássico entre os videogames. E o que mais uma super minhoca pode fazer além de salvar a princesa? Além disso, ele constantemente luta contra vilões que querem roubar seu traje espacial. O jogo termina com Jim derrotando todos os inimigos e também salvando a princesa. No entanto, ela nem sequer consegue chegar perto de Jim. A princesa é simplesmente esmagada por uma vaca que caiu do céu, que foi lançada no início do jogo pelo próprio Jim. O herói chateado vai embora e a princesa e a vaca caem na lava. No entanto, alguns segundos depois, Jim volta e pega a coroa de ouro da princesa. Seria um desperdício se ele não fizesse isso. Duck Hunt. Se
Se você cresceu nos anos 90, provavelmente já conhece este jogo. Ele era incrivelmente popular. Mais de 28 milhões de cópias do jogo foram vendidas, fazendo de Duck Hunt o segundo jogo mais vendido da NES. O jogador precisava pegar os patos que saíam do mato, um ou dois, dependendo do tipo de jogo escolhido. De acordo com a missão do jogo, os patos eram forçados a levantar voo por um cão de caça sem nome. 3 chances são dadas para atingir o alvo. Quando o pato é atingido, o cão sai vitorioso da grama com a presa. Caso perca, ele sai dando risada. A Game Daily e a revista oficial da Nintendo incluíram esse cão divertido na lista dos maiores momentos dos videogames. E quanto ao final do Duck Hunt, certamente deve ter algo de interessante para mostrar. Infelizmente, como muitos videogames antigos, Duck Hunt não tem um final deslumbrante. Quando um jogador atinge o nível 99 e passa, o nível muda para o 0 e começa uma enxurrada de patos. É uma verdadeira chuva de patos que é simplesmente impossível vencer, e com o cachorro rindo sem parar. Ou seja, não é o que você esperava receber como recompensa. T-Rex Game. Ao contrário dos jogos anteriores, todas as pessoas que usaram o Chrome já se depararam com isso. Quando você está tentando carregar uma página e de repente a conexão com a internet cai por algum motivo e você fica sem acesso à rede, em vez de ficar sem fazer nada, o Chrome oferece esse joguinho simples para você se entreter. Esse dinossauro de pixel precisa correr para frente e desviar dos obstáculos enquanto ganha pontos. Jogando isso, a espera pela conexão da internet é muito mais divertida. O T-Rex apareceu pela primeira vez no navegador em 2014 e, é claro, não poderia passar sem erros. Por exemplo, em dispositivos Android antigos, tudo dava terrivelmente errado, de modo que os criadores tiveram que recriar completamente esse joguinho simples. No entanto, agora é difícil até mesmo imaginar o Chrome sem esse dinossauro. Em 2018, o jogo foi jogado 270 milhões de vezes por mês. Chegou ao ponto de os criadores precisarem dar aos administradores corporativos a chance de desativar o jogo. O fato é que crianças em idade escolar e até adultos que deveriam trabalhar estavam muito viciados nisso. Mas, como qualquer outro jogo, o T-Rex Game tem um final, certo? O dinossauro acelera, o dia se transforma em noite e isso não pode durar para sempre, né? Bom, de acordo com Edward Jung, engenheiro do Google Chrome UX, levaria cerca de 17 milhões de anos para finalizar o jogo, mas provavelmente o espaço do seu teclado simplesmente não aguentaria isso. Ei, amigão, você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.